Naquela sexta-feira à tarde, estou sentado na sala de estar da minha casa no condado de Nassau. Escuto batidas fortes na porta da minha garagem. Eu abro a porta e tem 4 caras parados lá, com coletes à prova de balas e equipamento completo e tudo mais. Isso, pode. Eu os ajudei e eles perguntaram se eu era o Ian Murray. Eu confirmei e eles perguntaram, oficial de correções Murray? Eu disse sim. Um deles me algema dizendo que tem um mandado de prisão contra mim. A princípio pensei que fosse uma piada. Eles invadiram minha casa. Um deles usou o banheiro. Este é o departamento do xerife. O mesmo departamento em que você trabalha. O departamento em que eu trabalho para... Oi, aqui é o Matthew Cox e estou aqui com Ian Murray. Ian é um ex-agente penitenciário e ele tem uma história interessante. Nós conversamos por telefone talvez algumas semanas atrás e eu perguntei se ele viria contar a história na câmera. Envolve um processo, corrupção no departamento do xerife, uma coisa toda. Então, confira isso. Tudo bem. Então, a coisa toda, como tínhamos falado ao telefone e você estava no exército... Ou reservas do exército? Ok, então... Você estava na reserva do exército e conseguiu um emprego no departamento do xerife em outro condado como oficial de correções no condado de Charleston, Carolina do Sul, de 2004 a 2007. Certo, e então você acabou conseguindo outro emprego como oficial de correções? Sim, eu deixei aquele emprego para buscar outras oportunidades, algumas carreiras diferentes. Eu dirigi caminhões semi por um tempo, eu consegui minha carteira de motorista comercial, a economia deu uma queda em 2008 nesse período. E eu estava morando em Charleston. Sou de Jacksonville e um amigo meu me disse: Ei, eu sei que você está procurando um emprego. Eu sei que você tem experiência em correções. Eles estão contratando como loucos aqui na cadeia do condado, então talvez você deva considerar. Vim, fiz um tour pela instalação e gostei do que vi. Pensei que seria uma boa maneira de conseguir outro emprego estável com um pacote de benefícios realmente bom. Por que você parou o primeiro emprego? Estou apenas me perguntando, desculpe. Havia simplesmente não muitas oportunidades de avanço, era uma daquelas coisas. Se você fosse um oficial de correções, você seria basicamente um oficial de correções para sempre, a menos que tivesse algum tipo de habilidade estelar. Quer dizer, até para ir para o lado policial da casa era muito difícil, sem ter todas as credenciais corretas. Então eu só queria buscar algo diferente, fazer algo um pouco diferente que pudesse ser um pouco mais interessante. Como mencionei, dirigi caminhões de longa distância por quase um ano e também dirigi localmente. Na verdade, eu gostei. Sempre gostei de carros e caminhões. Então, pra mim, sendo um cara mais jovem, era meio que um bom trabalho. Mas, então, como eu disse, quando a economia afundou em 2000, acho que foi por volta de 2008, 2009, eu perdi meu emprego. Conseguir outro bom trabalho como motorista foi muito difícil e, como eu disse, me ofereceram a oportunidade de trabalhar em correções e voltar para a Flórida. Então decidi arriscar. Então você foi até lá e visitou a instalação. Você fez algum teste? Ou sim. Foi um processo de contratação muito longo. Você teve que fazer um teste. Eu passei no teste, tive que fazer muitas entrevistas porque eu estava fora do estado. Eles consolidaram muitas das minhas entrevistas, tive que fazer uma avaliação psicológica, um exame físico, polígrafo, todas essas coisas. E então, finalmente, depois de um tempo, eles ligaram e disseram: sim, gostaríamos de contratá-lo, podemos começar, tive que passar pela academia deles, podemos começar você na academia nesta data. Acredito que foi por volta de dezembro de 2009, quando finalmente consegui começar meu primeiro dia de treinamento na academia. Ok, então... Quão grande é a instalação? Quantos detentos ela comporta? Vocês chamam eles de detentos ou de réus? Não, eles eram detentos. Nós chamávamos eles de detentos. Este departamento em particular tinha 3 instalações. A prisão principal no centro da cidade. Era uma instalação bastante grande. Eram 6 andares. Cada andar era como um sistema de 2 níveis e havia 2 alas. Havia uma ala leste e uma ala oeste. E então havia uma área de controle central e eu esqueço a população exata de detentos. Mas era muita, né? Estava na casa dos 4 dígitos, milhares. Havia outra instalação onde comecei a trabalhar. Chamava-se Instalação Correcional de Montgomery. É como uma prisão do condado. Quando os detentos eram condenados,
Acredito que era menos de um ano. Eles iriam... A maioria dos enviados para lá estava em algum tipo de detalhe de trabalho. E eu gostava de trabalhar naquela instalação. Era mais perto da minha casa. O estacionamento era melhor e o ambiente em geral era mais agradável. Não precisava enfrentar o trânsito do centro. Quantos detentos havia lá dentro? Não havia tantos quanto eu gostaria de dizer, que provavelmente havia 900, talvez em toda a instalação. Havia 2 grandes alas, cada ala tinha 4 alojamentos. Áreas era como uma configuração de tipo de baía aberta, sabe onde é? Fileiras de beliches, armários para os pés e área básica de convivência. A maioria dos detentos não ficava lá durante o dia, apenas dormiam. 90 deles saíam de manhã para recolher lixo ou fazer tarefas para o condado. Decidi o que eles deveriam fazer. Ok, então, sim, eu passei pela academia, sim. Você sabe, passei pela academia, correu tudo bem, o treinamento correu bem. Ter experiência prévia em correções ajudou, obviamente foi muito aprofundado. A academia deles, em comparação com o departamento anterior, era 4 ou 5 vezes mais longa que a do condado de Charleston. Condado de Charleston. Fui enviado para a Academia Estadual de Correções. Esta era a academia deles. Tenho que dizer que eles tinham um ótimo programa de treinamento. Eles realmente te preparavam não apenas sobre como lidar com os detentos, mas as leis. Havia muita história envolvida em como as coisas funcionavam e correções e coisas do tipo. Eles realmente tinham alguns professores de nível universitário ensinando os cursos. Eu consegui alguns créditos universitários indo para a academia. Certo. E depois você começou. Quanto tempo você trabalhou lá? Eu trabalhei lá até que este incidente aconteceu praticamente acho que foi por volta de junho ou julho de 2014, não esqueci a data exata, então cerca de 6 anos. Na verdade, mesmo depois que isso aconteceu, eu ainda estava empregado lá tecnicamente até o final de 2015. Foi quando eu realmente deixei o cargo. Decidi não fazer mais parte daquela delegacia Então sim, foram cerca de 6 anos que eu estava nos registros como empregado com eles, você não e você não. E eles sabiam que você estava na reserva. Sim, na época eu estava na Guarda Nacional quando fui contratado. Então, naquele ponto, eu estava no Exército há quase 8 anos. Então, o que é? Então, se você tem que ir, você está convocado. Ou é isso? O que eles chamam de convocado. Nós temos... você pode ser convocado. Mas também temos um calendário programado de eventos. Como quando temos nossas assembleias de batalha mensais ou exercícios. Recebemos um calendário, é pré-agendado, certo? Eles não podem fazer isso como... Eles sabem que você precisa sair em outubro, sim. A lei garante que posso sair em outubro e retornar ao trabalho sem perder meu emprego como consequência. Correto, ok, sim. Isso é uma lei federal, há muitas estipulações na lei federal para isso. Então, sim, eles sabiam que eu fui contratado durante o processo de entrevista. Eles estavam muito cientes. Na verdade, durante o processo de entrevista, eu me lembro quando eu estava fazendo minha entrevista de diretoria, eles até me lembraram, sim, temos uma licença militar como parte de nosso pacote de benefícios para você poder tirar a licença e ainda receber pagamento. Ok. Como se estivessem me incentivando a usar a licença militar que eles forneceram. Então tudo... Certo. Ok, então, o que aconteceu que iniciou o processo judicial e toda a retaliação e todo o caso, como foi apenas... Sim, eu tinha sido o supervisor que começou tudo isso. Eu não sei, era mais de uma pessoa, mas eu não sei qual era o problema deles comigo. Quero dizer, eu vinha trabalhar, fazia meu trabalho, nunca fiz questão de entrar no lado ruim de ninguém. Mas você não tinha como uma rixa de longa data com ninguém. Nenhum incidente. Nada, apenas não. Não, quero dizer, mas o que aconteceu foi acho que foi em 2014. Houve um fechamento do governo quando começamos a ter esses sequestros com os problemas de orçamento no governo federal. Você se lembra disso, sim? Bem, quando isso estava acontecendo, eu deveria ir. E em um dos meus fins de semana programados, eu tinha as ordens, eu tinha tudo em mãos. Era uma coisa padrão. Eu já havia sido aprovado para a folga, então... Meu supervisor no exército diz que vamos aparecer porque o governo fechou e não estamos indo para o arsenal, mas ainda temos ordens.
Certifique-se de estar disponível caso sejamos chamados, porque ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo. Essa não foi a primeira vez na minha carreira militar onde algo assim aconteceu. Então, para mim, isso era apenas situação padrão do tipo corriqueira. Então eu disse, legal, fiquei em casa esperando eles ligarem. Ninguém ligou. No dia seguinte, fomos para o treino. Tudo correu conforme o planejado. E vários meses depois recebemos calendários de treino atualizados, porque eles haviam mudado um dos dias do fim de semana. E no dia anterior, eles haviam ajustado aquele fim de semana para refletir que só tínhamos entrado 2 dias em vez de 3. Então eu entreguei o calendário atualizado, atualizei minhas futuras datas militares e meu tenente o indivíduo que, quando isso começou, ela me chamou para o escritório dela e perguntou se eu podia explicar. Então eu expliquei a situação. E ela disse, bem, se você realmente não foi trabalhar naquele dia, eu preciso que você mude aquele dia de um dia militar para um dia de férias. Eu disse, mas eu tinha ordens para aquele dia. E ela disse, isso não importa. Eu preciso que você mude isso. Ela então me ligou novamente no dia seguinte na frente do meu sargento e me disse a mesma coisa. Voltei para minha unidade militar confuso e expliquei a eles o que estava acontecendo. E eles disseram, sim, você tinha ordens, era um dia militar autorizado. Mas se essa é a política do seu empregador civil, você deve segui-la para não ter problemas no trabalho. Então eu fui falar com o meu representante sindical e expliquei a situação para ele. Ele disse que se você tinha ordens para aquele dia e horário, está tudo bem. Mas se o seu tenente está ordenando, você precisa fazer. Caso contrário, ela pode te dar uma advertência por... Ele curará a insegurança com seu riso, apesar da insubordinação. Seu cartão de doação de órgãos lista seu carisma. Seu sorriso é tão contagiante que vacinas foram criadas para ele. Ele é o homem mais interessante do mundo? Eu normalmente não cometo crimes, mas quando faço, é fraude bancária. Mantenham-se gananciosos, meus amigos. Apoie o canal. Junte-se ao Patreon de Matthew Cox. Então eu fui no meu próximo dia de trabalho. Fiz exatamente o que ela disse. Retirei a licença militar de vários meses atrás. Coloquei como um dia de férias. Então ela negou aquele pedido de licença que ela me disse para fazer. Ela negou o dia de férias. Sim, que ela me disse para colocar. Depois descobri, cerca de 1 semana depois, do meu comando militar, que eu estava sendo investigado pela divisão de integridade do escritório do xerife por má conduta criminal de algum tipo. Então eu fiquei tipo, uau, quero dizer, odeio dizer isso, mas vindo dela eu não fiquei surpreso, ela já fez isso com outras pessoas dentro do escritório do xerife antes. Então, eu contatei o sindicato novamente, eu disse, ei, o que está acontecendo? Eu fiz o que me disseram, eles disseram sim, nós também não estamos muito felizes com isso, mas se você tinha ordens, os detetives farão a investigação deles. Tudo ficará bem se você for inocentado de qualquer irregularidade, eu disse, ok, legal. Então se passaram vários meses. Fui trabalhar como de costume, tudo parecia estar bastante normal. Todos sabiam que essa investigação estava acontecendo. Um dos detetives me chamou para um interrogatório. Liguei para o meu advogado do sindicato informando que fui chamado para um interrogatório. O que eu deveria fazer? Ele disse sim, apenas ligue de volta e diga que suas ordens estão arquivadas. Não há necessidade de ir ao interrogatório. Se ele encontrar as ordens, você ficará bem. Liguei de volta para o detetive e disse que minhas ordens estão arquivadas no escritório do comandante de plantão. Basta encontrá-las. Se não conseguir, me ligue que eu as envio por fax, e-mail ou até mesmo levo ao seu escritório. Trabalhamos no mesmo prédio. Desliguei o telefone e ele disse, não, que você está vindo. Ele apenas disse, ok, tudo bem. Ele não fez um grande alarde disso, ele disse, ok, tudo bem. Eu estava tipo nessa natureza, nós desligamos. E pelo que o advogado me disse, se eles fossem tomar uma ação assim, deveria ter sido o fim da investigação. Como eles iriam ou vir te prender naquele dia, ou eles iriam encontrar as ordens e todo esse assunto deveria ter sido encerrado. Como seria isso? O que quer que fosse, não seria apenas você estar demitido. Não, como eu disse, isso não era uma investigação administrativa. Eles estão dizendo que é fraude.
que eu cometi fraude de alguma forma. Então sim, nos próximos dias eu estava olhando em volta, esperando para ver se eles realmente viriam me buscar por algo, mas nunca fizeram. Um mês depois, recebi ordens para ir em uma missão de treinamento de 90 dias. E eu entrei, mesma coisa, coloquei as ordens e entreguei-as ao meu comandante de guarda. Isso foi numa tarde de quinta-feira. Eu tiraria a sexta-feira de folga. Eu acho que já estava de folga naquele fim de semana. Tiraria a sexta-feira de folga para ter um tempo extra com minha família e amigos. Eu estava programado para voar na segunda-feira de manhã. Naquela sexta-feira à tarde, estou sentado na minha sala de estar em minha casa no condado de Nassau e ouço uma batida forte na porta da garagem da minha casa, não na porta da frente, na porta da garagem, como se andássemos na garagem. Então, eles entraram na garagem, eu abri a porta e havia 4 caras lá, usando coletes à prova de balas e todo o equipamento completo, e eu perguntei, posso ajudar? E eles perguntaram, você é Ian Murray? Eu disse sim. E eles disseram, oficial de correções Murray. Eu disse sim. Um deles me agarra, algema e diz, temos um mandado para a sua prisão. No início, pensei que fosse uma piada, como se meus colegas estivessem fazendo uma brincadeira de despedida. Certo? E, sim, não era uma piada. Eles me pegaram, entraram na minha casa, me algemaram. Alguns deles estavam andando pela minha casa. Eu não sei o que eles estavam fazendo na minha casa, mas um deles foi e usou o banheiro e coisas assim, e eles me levaram para a delegacia deles. Sua delegacia, ou onde quer que fosse, e começaram a me interrogar. É este o departamento do xerife? Sim, o mesmo departamento que você. Trabalha. Mesmo. Departamento para o qual trabalho. Aquele mesmo detetive que me ligou, eventualmente entrou na sala e começaram a me fazer todas essas perguntas. E não era apenas sobre aquele dia. Eles começaram a me fazer perguntas sobre todos esses outros dias em que eu estava de licença militar. E eu perguntei a eles, bem, o que dizia minha ordem? E ficou bem claro naquele momento que eles nunca sequer foram e procuraram por essas ordens, certo? Então eu fiquei tipo, uau, bem. Eles começaram a dar desculpas, dizendo que se eu tivesse sido mais cooperativo, tentando jogar a culpa em mim, e eu fiquei tipo... Estou pensando comigo mesmo, sabe? Este é o seu trabalho, certo? Quer dizer, eu não entendo o que realmente mais eu precisava fazer aqui, então eles me levaram para a cadeia. Fui fichado, impressões digitais tiradas, fotografado, certo? Passei pelo processo padrão de fichamento. Um dos meus colegas que estava trabalhando disse, ei, está em todas as notícias. Eles deram dicas para as notícias. Eles prenderam um dos seus próprios, mentiram completamente para a mídia, disseram que eu não tinha ordens quando eu tinha. Quando eu vi que chegou a segunda página do Florida Times Union, eu não sei se você conhece esse jornal, mas sim, chegou não a primeira página, mas a segunda página do jornal, e estava no rádio durante o horário de pico, estava no noticiário do Canal 4, todas as emissoras de notícias locais transmitiram, e, meu comando militar, na verdade, foi assim que eles descobriram que isso tinha acontecido. Tipo, eu nem tinha conseguido ligar para eles ainda, certo? Eles me ligaram e disseram, ei, o que está acontecendo? Eu contei a eles porque sabiam que eu estava sob investigação e perguntaram como isso aconteceu, mas eu disse que não sabia. Então, de qualquer forma, na segunda-feira seguinte, descobri que, naquele fim de semana, eu não poderia ir ao meu treinamento porque minha autorização estava sendo suspensa, porque eu acabara de ser falsamente preso por cometer um crime grave. Eles estavam tentando me acusar de má conduta oficial e grande roubo, argumentando que a quantidade de tempo de licença que eu supostamente havia confundido era mais de uma certa quantia de dinheiro, certo? Então, eu não pude continuar. Meu treinamento, a quantidade que você tinha ordens para que eles são permitidos, que eles têm que pagar você, que eles sim, ok, sim. Agora, eles alegam que não havia ordens quando de fato existiam. Havia ordens e, na segunda-feira seguinte, liguei para o advogado sindical que me disse que eu não tinha feito nada de errado. Porém, de repente, ele mudou de ideia, sugerindo um acordo de confissão para salvar minha pensão, mesmo tendo afirmado antes minha inocência. Ele argumentou que se conseguiram um mandado assinado por um juiz, eu deveria ser culpado. Que idiota. Então foi bastante claro naquele ponto para quem ele realmente estava trabalhando, né? Você pode conseguir que um juiz assine um mandado para qualquer coisa. Eu sei, acredite em mim, e felizmente minha família, meu padrasto, conhece um muito bom e bem estabelecido
Advogado em Jacksonville, visitamos ele na segunda-feira e disse que toda essa situação é inacreditável. Tipo, sim, então eu o contratei? Dentro de uma semana de eu contratar este advogado real, este advogado não sindicalizado, acho que os detetives fizeram mais investigações naquela semana após a prisão do que fizeram nos 4 meses anteriores, certo? Eles foram à minha unidade militar, tentaram questioná-los. E antes desta prisão, eles não foram à minha unidade do exército ou falaram com alguém sob meu comando sobre minhas atividades nos dias de serviço militar, certo? Então, nem sei o que fizeram durante a investigação, sabe? Eu tinha isso explicado pra mim pelo meu advogado uma vez, e ele tinha dito que a maneira como o Estado funciona, ele disse que a Polícia Estadual não tem orçamentos pra fazer muita investigação. Então, o que eles normalmente fazem é te prender e te assustar e esperam que você se declare culpado e, se não se declarar culpado, então eles fazem uma investigação, mas inicialmente eles fazem uma investigação muito superficial. Quando a Federal Bureau of Investigation aparece, você está... Acabado, sim. Eles já fizeram tudo? Investigação. Eles têm tudo. Você é a última peça do quebra-cabeça. Como? Nós sabemos que podemos prender, investigar, julgar e condenar esse cara, pois ele é culpado. Vá prendê-lo, o que é exatamente o oposto com o Estado. Eu entendo completamente o que você está dizendo. Isso faz todo sentido. Sim, e a coisa triste é que, pelo que me disseram mais tarde, eles fizeram isso com tantas pessoas e se safaram porque elas não podem pagar por um advogado, ou as assustam tanto que aceitam um acordo de confissão ou algo assim, e se declaram culpadas de uma acusação menor, e eu não estava prestes a fazer isso porque eu sabia que não tinha feito nada de errado. Se você cometeu um crime e é preso, geralmente fica assustado achando que eles sabem de tudo. Então, você aceita um acordo de confissão e conta com suas palavras o que aconteceu. Mas a verdade é que eles não fazem ideia do ocorrido e você está apenas revelando a eles. Sim, eles estavam, e é isso, né, como eu já tinha dito a eles antes, certo? E isso não ia mudar. Eles estavam esperando que eu mudasse minha história e admitisse culpa em algo e eu não fiz isso. Mas sim, eles foram à minha unidade do exército, tentaram questionar a minha equipe em tempo integral. A maioria deles era como, sim, não, nós não vamos falar com vocês nunca vieram falar conosco antes disso. E nós não vamos ajudá-los com isso neste momento. Eles voltaram com intimações e começaram a ameaçar minha equipe, dizendo que seriam presos se não cooperassem. Ficaram desagradáveis e agressivos. Neste ponto, acho que perceberam que cometeram um erro grave. Agora estão sendo gentis. Precisamos garantir que isso pareça, no mínimo, minimamente aceitável. Parece que ele fez algo errado. É necessário colocar alguém no banco dos réus e começar a construir um caso contra essa pessoa, dizendo coisas negativas a seu respeito. Seja, exista um... Não, exatamente. Como eu disse, eles foram à mídia e afirmaram que ele não tinha ordens. Ele me acusou injustamente de algo que não fiz. E eu acho que eles perceberam a partir desse ponto que, tipo, eles têm um problema, nós temos um problema, certo? Então, sim, isso continuou. A única pessoa que eu acho que eles realmente... Pelo que eu sei que eles realmente entrevistaram foi o meu líder de esquadrão, meu primeiro líder de linha, e ele basicamente confirmou tudo, tipo, sim, ele tinha ordens para aquele dia. Estávamos em um período de limbo, mas quando você recebe ordens do exército, essa é a prioridade. Você deve estar disponível para o exército, e além disso, não sei quem mais eles entrevistaram, se é que entrevistaram alguém. Estive no Military Entrance Processing Station em outros dias devido à minha mudança da guarda para a reserva. Novamente, entreguei essas ordens para ir ao Military Entrance Processing Station, se eles realmente tivessem ido aos registros e obtido as ordens que eu já havia enviado. Dentro de 48 horas após minha prisão, conseguimos fornecer todas essas ordens que eles já tinham à disposição. É evidente que eles não fizeram nem o mínimo necessário. Funções de uma investigação, pelo menos pelo que eu posso dizer. Certo? Então, isso durou quase 2 meses, eu estava de licença administrativa sem pagamento, a minha unidade do exército foi muito útil. Eles coordenaram com outras organizações e conseguiram para mim alguns dias de ordem administrativa para ajudar financeiramente. Então, tive que vender meu carro. Minha ex-esposa e eu tivemos que sacrificar muitas coisas do nosso orçamento, coisas assim. Ela precisou fazer muitas horas extras para pagar despesas médicas e similares. Então, felizmente, eu tento ser financeiramente responsável. Eu tinha algum dinheiro guardado.
conseguimos não perder nada do que era necessário. Sabe, nós conseguimos manter a casa e as contas e tudo mais. Alguns familiares me ajudaram um pouco quando podiam. Por quanto tempo isso durou? Bem, a investigação pós-prisão durou alguns meses. Finalmente, o promotor do estado disse, eu não posso acusar esse cara. E ele acabou desistindo disso. Pelo que eu entendo, ele nem fez a papelada para curar a acusação. Era extremamente fraco desde o começo. Então, sim, eu fui liberado do... na verdade, outra coisa interessante é quando minha liberação, e como mencionei anteriormente, foi sinalizada pelo exército. Eu tenho uma liberação TS de alto segredo. Eles entraram e fizeram uma investigação por conta própria. As pessoas que lidam com as liberações, certo? Olharam para a coisa toda e, enquanto isso ainda estava pendente, restabeleceram minha liberação assim. É como se ninguém tivesse fé nisso, certo? Então eu recuperei minha liberação de alto segredo cerca de um mês antes das acusações serem formalmente retiradas. Então, o promotor do estado retirou. Isso por si só foi um grande alívio, sabe? Foi o suficiente para me fazer perceber que eu não ia ser falsamente condenado por algum crime que eu não cometi. Bem, quero dizer, sabe, aqui está a coisa. É como, sabe, até você passar por esse processo, mesmo que você seja 100% inocente e você vá a julgamento, ainda há uma chance de ser considerado culpado. Sim, as pessoas pensam, bem, se você é inocente, deve ir. Sabe, eles deveriam ir, você deveria ir a julgamento. É verdade que pessoas inocentes são frequentemente consideradas culpadas. E tudo o que você precisa é de um par de pessoas para subir no banco dos réus ou que convenientemente percam alguns documentos que você diz que foram arquivados. Bem, nós não conseguimos encontrar, e então a próxima coisa que você sabe é que você... Não há backup, você sabe disso. Pode surgir do nada, você não está preparado. Alguns membros do júri simplesmente não gostam de você e influenciam os demais, né? Sabe quem sabe o que acontece. Pode dar errado. Mesmo que você não seja culpado, pode dar errado, eu concordo com você 100%. Então isso por si só é estressante. Foi muito estressante, quero dizer. Foi como estar na zona do crepúsculo, quero dizer. Você sabe, eu já estou fazendo um trabalho que quase ninguém realmente quer fazer, certo? Estou fazendo isso, sabe? A essa altura eu já estava no exército há 11 ou 12 anos, eu acho. E quero dizer, É inesperado que uma agência de aplicação da lei faça isso com você por simplesmente tentar cumprir suas obrigações de servir ao seu país, certo? Mesmo em tempo parcial. Foi apenas completamente, quer dizer, as palavras não podem descrever isso. Quer dizer, uma atitude de canalha. Sim, e eu sei que houve situações em que as pessoas fizeram abusado da licença militar antes, mas eu não era uma dessas pessoas. Saber. Eu quero dizer, é a coisa em que eu tinha fé que eles eram esses detetives ou investigadores ou... Eu acreditava que eles fariam seu trabalho, que fariam o que eram pagos para fazer a investigação. Toda essa situação deveria ter sido esclarecida em algumas horas. Certo? E em 4 meses, eles nem realizaram as funções básicas essenciais para me absolver de ter feito algo errado. Então, eu quero dizer, é simplesmente inacreditável. E, sabe, essas são pessoas que trabalham na mesma organização que eu, que, sabe, não é como se não trabalhássemos no mesmo prédio ou na mesma divisão ou algo assim, mas, sabe, essas são pessoas que eu consideraria meus colegas em algum nível que fariam isso comigo. É simplesmente inacreditável, sabe? Então, quando eles desistiram, quando o promotor do estado disse, ei, não vou arquivar isso, tipo, eles te reintegraram e disseram, ok, então vamos continuar, não te colocar de volta no, sabe, ok. Começaram a trabalhar na segunda-feira? Não, eles não fizeram isso. Eles encaminharam o caso para a corregedoria. A corregedoria eles lidam com a parte administrativa das coisas. Certo? Então eles passaram de tentar me acusar criminalmente para tentar dizer que eu quebrei algum tipo de regra. E quando isso aconteceu, quando recebemos o aviso de que isso estava acontecendo, meu advogado fez 2 coisas pelo que eu entendo. Primeiro, ele enviou uma carta dizendo que o Sr. Murray ainda está representado e que se você deseja entrar em contato com ele, faça isso através do nosso escritório de advocacia para organizar qualquer reunião ou discussão. Certo, ele também pegou o caso inteiro, como eu não sei como você chama, o arquivo do caso, e enviou, acho que foi para o gerente da cidade, e explicou a situação para eles.
O gerente da cidade enviou uma carta em cerca de um mês afirmando que eu não havia violado nenhuma regra política ou algo do tipo. Então resolvemos isso imediatamente. Então, eles continuaram a fazer a investigação deles no lado administrativo. Descobri quem era o indivíduo que estava fazendo a investigação. Também estava na guarda militar ou reservas, e a princípio eu realmente pensei, bom, ele vai entender sim. Ele vai entender. Ele pode entender isso. Eu posso realmente ter alguém do meu lado. Garoto, eu estava errado com isso. Primeiro, recebo uma ligação do meu comando militar dizendo, ei, você está sob outra investigação. Sim, eles estão me investigando por questões administrativas. Agora ele está tipo, sim, porque os detetives... Quem está fazendo isso? Ele também é aparentemente um investigador na componente de reserva ou na componente da guarda. E está por aí se apresentando como tal, em vez de bater na porta de um dos meus comandantes dizendo, olá, sou o detetive fulano, do escritório do xerife de Jacksonville. Ele está mostrando suas credenciais militares, dizendo que sou o investigador fulano dessa agência militar. Eu preciso falar com você sobre um dos seus soldados. Então, eu descobri isso, né? Eu fiquei tipo, uau, porque isso é um grande não. Eu estou em uma unidade de inteligência, você não faz esse tipo de coisa, certo? Então, não muito tempo depois que eu descubro isso, ele me liga diretamente no meu celular exigindo que eu compareça para um interrogatório e eu fiquei tipo, você não recebeu a carta que meu advogado te enviou? E ele começa a gritar comigo, dizendo que eu não estou perguntando, sabe? Eu estou... Sabe, você vai cooperar comigo. Eu fiquei tipo, ok, posso pegar seu nome e seu número de contato? Eu desliguei, liguei para o meu advogado e disse, ei, esse cara me ligou, ele está exigindo que eu compareça para uma entrevista. Eu acho... O advogado me orientou a não atender mais ligações do departamento do xerife ou dessa pessoa que ligou, após confirmar ser desse departamento e dizer que retornaria a ligação. A polícia frequentemente o interroga, não porque ele é suspeito de um crime, mas porque eles o acham fascinante. Ele é o homem mais interessante do mundo, eu. Não costumo cometer crimes, mas quando cometo, é fraude bancária. Mantenham-se gananciosos, meus amigos. Apoie o canal, junte-se ao Patreon de Matthew Cox. Meu advogado me ligou de volta e disse para seguirmos em frente com a entrevista. Quero dizer, porque nossos patos estão em fila. Vamos lá para sermos cooperativos e mostrarmos que fizemos o possível para resolver isso. Então, fomos para um interrogatório. Eu me sentei com esse cara e meu advogado e um dos outros supervisores de assuntos internos estava presente. Ele começa a questionar. E as perguntas que ele me fez eram completamente fora do comum. Nenhuma delas tinha algo a ver comigo. Quer dizer, ele até me perguntou por que a equipe de comando da minha unidade militar faria algo diferente da equipe de comando da unidade militar dele. Quer dizer, eram perguntas muito vagas, indiretas. Nada disso tinha realmente algo a ver com o meu caso. Não. Final da entrevista, meu advogado teve que intervir algumas vezes porque ele estava tentando entrar em coisas que nem sequer eram relevantes para o caso. Então a entrevista terminou e... Por volta de 1 ano após eu ter sido falsamente preso e impedido de ir ao treinamento para o qual estava originalmente escalado, recebi ordens para finalmente comparecer. Então eu estava sem trabalhar há mais de 1 ano, aproximadamente. Na verdade não, como eu disse, minha unidade militar estava me dando algumas ordens administrativas. Eles me chamaram apenas para ajudar no escritório e não, definitivamente não era muito dinheiro. Como eu estava ganhando com o meu trabalho, com certeza. Mas quero dizer, era melhor do que nada, certo? Sabe? Era o suficiente para nós, como eu disse antes. Pelo menos conseguíamos manter as luzes acesas. Minha esposa na época tinha um emprego, conseguíamos nos sustentar, pelo menos. Certo? E você sabe, apesar de ter que, me desfazer de alguns dos meus bens, conseguimos pelo menos viver um estilo de vida meio decente. Estávamos com boa condição financeira para nos alimentar. Estávamos comendo macarrão instantâneo e manteiga de amendoim todos os dias, mas enfim... Como eu disse, recebi ordens para fazer esse treinamento e eu estava tipo, sim, finalmente. Então, recebo as ordens, faço toda a embalagem, a papelada. Eu vou para o Arizona para fazer as ordens, estou em ordens e o mesmo detetive novamente tenta me ligar e, por meu advogado, eu simplesmente o ignorei, liguei para meu advogado, eu disse, ei, esse detetive me deixou alguns correios de voz. Ele é tipo, sim, eu já falei com ele. Ele disse que a investigação foi concluída e eles querem que a gente vá para revelar para revelar os resultados.
E eu estou tipo, ok, bem, estou em ordens no Arizona. Eu deveria ficar aqui por mais uns meses. Então ele está tipo, sim, vou deixá-lo saber disso. Quando ele retorna a ligação para o detetive confirmando que está sob ordens, né, o detetive aparentemente tem um ataque de nervos, desabafando e reclamando sobre como ele está sob ordens militares, como se isso não devesse acontecer. Ele provavelmente achou que, por ainda estar ocorrendo, o exército também o mantinha em status suspenso. Bem, no dia seguinte eu estou sentado na aula e um dos meus líderes de classe me tira e me leva para uma sala de conferências e diz: "Ei, me fale sobre sua prisão." Eu fico tipo, me desculpe, porque eu não tinha mencionado isso pra ninguém na escola onde eu estava. Eu recebi uma ligação de alguém alegando que você foi preso por um crime grave. Eu fico tipo, bem, sim, mas isso já foi resolvido, então aparentemente esse detetive, eu acho, quando ele recebeu as ordens, a intenção dele era atrapalhar meu treinamento militar de alguma forma, ligando pra essa escola. Não havia motivo pra isso, não tinha relação com a investigação dele, mas ele fez de qualquer maneira. Infelizmente, enquanto eu estava lá, não consegui concluir o treinamento. Meu avô faleceu. Fui mandado para casa pela Cruz Vermelha devido à morte na família. Após o funeral, retornei a Jacksonville e estabeleci um cronograma com meu advogado. Nós entramos para ouvir o que eles tinham a dizer sobre esse caso, mas o detetive original nem sequer apareceu para falar conosco. Eu não sei o que aconteceu com ele, mas 2 de seus colegas entraram e mesmo depois de tudo que contamos a eles, como sim, fomos ao gerente da cidade isso e aquilo, mesmo depois de tudo isso, eles ainda tentaram sustentar alegações administrativas contra mim e estavam recomendando que eu fosse demitido. Tipo, ok, então o que acontece agora? Então eles apresentaram as opções e uma das opções era: poderíamos ter tido uma audiência de serviço civil, que teria ido além do escritório do xerife. Tô cansado disso, tem acontecido por muito tempo. Vamos mudar essa situação. Há muito tempo eu quero resolver isso, sabe, de uma vez por todas, então optamos por ter a audiência de serviço civil, informamos a ele sobre isso, saímos e o escritório do xerife constantemente atrasava a audiência de serviço civil por vários meses. Finalmente meu advogado conseguiu chegar a um ponto onde, tipo, vamos ter essa audiência de serviço civil, vamos comparecer diante deles e eles vão nos ouvir o que temos a dizer, e eles vão tomar uma decisão sobre se você realmente fez algo errado ou não. Certo? Eu gosto das práticas de atraso apenas para tentar te desgastar, te cansar. Desgastar, cansar. Sim, e então... acho que foi cerca de uma semana antes da audiência do serviço civil. Meu advogado liga e diz: "Ei, o subxerife quer se encontrar conosco para, como ele disse, potencialmente resolver esse problema." E eu fico tipo, acho que não, acho que já tive o suficiente. Eu prefiro apenas fazer a audiência do serviço civil. Então ele me liga de volta e diz: "Vamos nos encontrar com ele." Mais uma vez, podemos afirmar que fizemos tudo o possível para resolver isso pacificamente antes do litígio. Eu estava tipo, ok, então fui até o escritório do xerife. Eu entro no escritório dele com meus advogados. Um dos advogados dele da cidade está sentado no canto tomando notas. E ficou bastante claro desde o início da reunião que o subxerife não tinha interesse em resolver isso. Ele basicamente estava tentando me forçar a aceitar um acordo. Eles estavam tentando me fazer aceitar um acordo em vez de me demitir. Eles queriam que eu aceitasse um acordo onde eu concordaria com uma suspensão em troca por concordar em dizer que eu usei mal minha licença, e eu estou tipo, bem, eu não vou fazer isso porque eu não usei mal minha licença, então... O xerife apenas começou a fazer todas essas acusações sem sentido, sabe? Você ainda poderia ter ido trabalhar naquele dia? Eu estou tipo, não, você não pode quando você tem ordens, você é obrigado a cumprir essas ordens, certo? E chegou ao ponto em que eu simplesmente não concordava com ele. Ele acabou como se tudo isso fosse por causa de um maldito dia. Tudo se resumiu a um dia... Mesmo quando você foi incriminado, no caso criminal, você foi incriminado. Você foi incriminado pra, ei, faça isso, coloque pra o... Por negar um dia de férias a um funcionário, ele está... Agora ele está assim. Eu nem percebi que todos esses outros dias estavam em jogo até a prisão acontecer. E descobrimos durante esse tempo também, quando meu advogado pegou o caso original, este tenente que fez isso comigo tinha planejado isso por um tempo. Ela incluiu fotos da minha página do Facebook,
de quando eu estava de férias com meus amigos e família, quando nem estava de licença militar, apenas para tentar enfeitar a reclamação e torná-la mais atraente. Eu me pergunto, sabe, então como os oficiais de correção em lugares como Coleman, certo, que é onde eu estava, eles receberão bônus se eles pegarem presos com você, pega um preso com um celular, você receberá um bônus de 400. Pega um preso com, sabe, essa quantidade de, sabe, drogas, você receberá essa quantidade como se um certo contrabando os pegasse. Eles têm um incentivo. Eu me pergunto se ela tinha um incentivo pra, sabe, faz sentido. Eu sinceramente não acho que sim, porque ela já estava na queda para aposentadoria programada para os próximos anos. Bem, isso ainda são $800, sim. Eu não. Acho que tivemos algum tipo de financeiro e mesmo se houvesse, não acho que ela teria recebido esse bônus. Teriam sido os detetives que conseguiram uma condenação contra mim ou algo assim. Isso está bem. Ela é uma idiota, basicamente. Como eu disse, ela fez isso com outras pessoas com quem trabalho, não a esse nível extremo. Não sei qual era o problema dela, mas ela tinha um grande problema com muitas pessoas que trabalham lá. Eu não. Eu sempre tentei ser profissional e cortês em todos os trabalhos que tive. Não sei por que eu sempre vinha trabalhar. Venho trabalhar e cumpro minhas tarefas. Não estou lá para fazer declarações ou algo do tipo. Estou lá para trabalhar, ganhar dinheiro, voltar para casa e viver minha vida. É por isso que estou lá. Para mim era um meio de sobreviver, ganhar dinheiro e, com sorte, me aposentar mais cedo. Certo. Eu estava lá, nada mais. Mas ele faz a oferta e eu recuso. Ele me joga para fora do escritório dele, só olhando para mim enquanto balanço a cabeça durante todo o processo. Ele diz, saia do meu escritório, oficial Murray. E eu, com prazer, me levanto e saio. Meu advogado? Você sabe, meus advogados são como... Sim, isso não foi do jeito que esperávamos também. Então, você... Com a audiência do Serviço Civil se aproximando, eles ofereceram-me dar meu pagamento atrasado de cerca de $10.000, desde que eu resolvesse a questão do Serviço Civil. Aceitei, então eles retirariam as alegações disciplinares e me entregariam o dinheiro. Eles insistiram que era necessário se declarar culpado? Eu disse não. Então, literalmente, cerca de 2 dias antes, começou a receber ligações no meu telefone da central de comutação da JSO. E, por orientação do meu advogado, não atendi nem reconheci essas ligações. E eles disseram, sim, não estamos recebendo ligações de ninguém da JSO. Não sei por que estão te ligando. Pelo visto, estavam tentando me fazer voltar ao trabalho uns dias antes da audiência do Serviço Civil. E então... Mas eles não deixaram mensagens de voz. Deixaram? Alguns disseram que sim, estão tentando coordenar isso. Então, eu liguei para o meu advogado e ele disse sim, eles não deveriam estar fazendo isso porque eles até disseram antes disso acontecer, como eu não seria elegível para voltar ao trabalho até depois da audiência, né, a audiência. Então eu até recebi uma carta registrada no dia seguinte em que eles esperavam que eu voltasse ao trabalho. Eu a recebi um dia após eles quererem que eu retornasse ao trabalho. E então meu advogado tentando usar a desculpa, ou desculpe-me, o advogado deles estava usando a desculpa para o meu advogado dizendo, bem, se ele não aparecer para trabalhar, ele está abandonando o emprego e não é elegível para ter a audiência. Eles estão tipo, não, ele ainda pode ter a audiência e nós ainda vamos ter a audiência. E então as pessoas começaram a querer aparecer em casa. Não estive presente um dia, mas minha esposa estava em casa. E um senhor parou na nossa garagem dirigindo um carro de polícia branco sem identificação, como o meu vizinho descreveu, vestindo uma camisa polo com o logotipo do nosso escritório do xerife no bolso do peito, veio até nossa porta e começou a chutar e bater na nossa porta. Minha esposa ficou assustada o suficiente para se armar. Ela não sabia quem era essa pessoa. Ela pensou que estavam tentando invadir a casa, meu vizinho estava do outro lado da cerca. Aparentemente ele olhou para o meu vizinho e quando o viu, ele... saiu, mas, sabe, ainda estávamos determinados a ter essa audiência como se fosse acontecer. Na noite anterior à audiência, meu advogado informou que eles estavam dispostos a me dar o dinheiro e abandonar tudo se eu desistisse e renunciasse, que provavelmente era o que eu ia fazer de qualquer maneira. Então, conseguimos o resultado final desejado. A audiência toda? A audiência só os teria envergonhado e chegar a você teria obtido exatamente o mesmo resultado.
Então, sim, mas sim. E tudo isso foi na direção, como uma das cartas que recebi, dizia por subxerife e tinha o nome desse cara. Então, ele estava direcionando todo esse assédio, todas essas ligações telefônicas, sabendo que eu tinha advogados, apenas para tentar me assustar, para eu acho que não aparecer ou algo assim. Eu não sei qual era a intenção exata dele, mas foi isso que eu percebi. Então, você entrou com um processo contra, sim. Nós acabamos, demorou um pouco, mas acabamos entrando com um processo, eles apenas resolveram fora do tribunal. Quando chegou a hora. Eles prolongaram isso demais. Desde então, muita coisa aconteceu desde então. Eu finalmente consegui terminar o treinamento. No ano seguinte, consegui terminar meu treinamento na Intel. Fui enviado para o Afeganistão em 2017. Infelizmente, tive que passar por um divórcio. Depois que tudo isso foi feito, entramos com o processo por volta de 2018 e finalmente conseguimos resolver no último ano. Sim, e bem, 2 anos. Sim, eu sei, são 3 anos depois. 3, sim, na verdade não, é mais como 4 anos. Sim, sim. Pelo que entendi, meus advogados prolongaram o processo, se recusando a chegar ao ponto de depor pessoas. Nesse momento, acredito que eles concordaram em resolver fora do tribunal, uma vez que perceberam o quão mal iriam parecer diante de um júri. Ok, sim, mas você sim não pode dizer quanto o processo foi resolvido. Sim, há uma ordem de mordaça sobre o valor real. Sim, eu sei, eu assinei uma dessas. Então, o que você está fazendo agora? Bem, agora eu estou trabalhando como contratado para o governo fazendo várias coisas. Isso é... Certo, isso mesmo. Nós falamos sobre isso, sim. Relevante para as minhas habilidades no exército, sim. Ok, então. Estou fazendo algo produtivo e, felizmente, o maior aliado que tive nisso tudo foi o exército. Eles ficaram ombro a ombro comigo. As pessoas na minha unidade eram muito à moda antiga, como nenhum homem deixado para trás. Não iam me deixar ser atropelado por toda essa coisa. Tipo, como você ainda mora naquele condado, certo? Jacksonville. Você se mudou. Não, eu moro no condado de Nassau, Flórida. Ok. Eu trabalhei em Jacksonville, que fica no condado de Duval. Ok, então o que eu estou dizendo é que ninguém entrou em contato com você, passou pela sua casa. Não que eu saiba, intimidação, nada disso. Meus vizinhos estão nessa também, depois de todo esse incidente. Eu ainda tenho os mesmos vizinhos e eles estão sempre de olho. Tenho mantido eles informados e eles têm vigiado minha casa, especialmente quando o processo começou a esquentar mais, porque estávamos preocupados que tentariam fazer isso de novo. É muito triste, não entendo por quê. Eles já mexeram comigo antes por eu estar no exército, e essa não foi a primeira vez, antes mesmo de toda essa situação começar. Eu realmente não entendo como um departamento de xerife pode dar tanto trabalho para tornar a vida de um membro do serviço que trabalha para eles miserável. Certo? Bem, você sabe que é engraçado como você sabe. Não. No departamento de prisões, você sabe. Por algum motivo, muitos desses empregos atraem pessoas mentalmente perturbadas, sabe? Quando você está em uma posição de liderança, é responsável por outras pessoas. Então, e você está em uma posição onde raramente você é questionado, sabe? Então, eu receberia muitos desses caras, alguns dos CEOs. Eles só querem vir para receber um salário. Tipo, não faça nada na minha frente, não entre em brigas. Eles só cumprem as tarefas, pegam o salário e vão embora. Sigam as regras, por favor. Se vocês vão quebrar as regras, não façam isso na minha frente. Não sejam estúpidos. Sim. Não se machuquem, deixem-me ir. E então você tem os CEOs que conseguem... Você sabe, eles fazem disso a sua missão para fazer. Todos os presos miseráveis. E o problema é que depois de conversar com outros CEOs, esses mesmos CEOs tendem a tornar os outros CEOs miseráveis. É como se fosse o objetivo deles tentar tornar todos o mais infelizes possível. Eu definitivamente posso me relacionar com isso. Então todo mundo pensa, bem, é só, sabe, somos só nós. Não é. Os outros CEOs também odeiam esse cara. Sabe, eu acho que talvez eu não saiba o que há com aquela mulher. Não sei qual era o problema dela, mas você pensaria que em algum momento alguém teria dito, ei, espere um segundo. Parece que algumas pessoas fizeram isso, como o promotor do estado, tipo, eu não vou fazer isso, sabe? Várias pessoas fizeram, mas algumas pessoas na linha direta, como o detetive, deveriam ter, ou o cara dos assuntos internos deveriam ter olhado pra isso e dito, sinceramente, o que estamos fazendo aqui?
Quando comecei tudo isso e liguei para o sindicato para contar o que estava acontecendo, eles até perguntaram se este tenente começou isso. Eu disse que sim, e eles disseram, ah, Deus, não de novo. Eles já estavam muito familiarizados e, pelo que entendi, essa instalação em que eu estava trabalhando... Comecei a trabalhar no Monk, no presídio do condado, no centro de correção de Montgomery. Estava trabalhando na cadeia do centro da cidade porque houve outro incidente com outro supervisor que trabalhava com ela quando tudo começou. Coincidentemente, ele tentava mexer com minha licença militar. Então, voltei a trabalhar na fazenda, para onde ela havia sido transferida contra sua vontade, da cadeia principal para roubar a fazenda de trabalho por algum motivo. Ela está... Agora está aposentada. Certo? Pelo que entendi, sim, quando toda essa situação começou, ela já estava no que chamamos de plano de aposentadoria. Como eu disse, não sei qual era o problema dela comigo. E houve algumas vezes que tive que passar por cima dela em certas coisas utilizando a cadeia de comando para obter resolução para alguns outros problemas. Eu não sei. Talvez ela tivesse algo contra mim por isso. Sim, não sei qual era o problema dela. Mas, como eu disse, não era apenas comigo. Ela fez isso com outras pessoas e tinha, você... Não a este nível extremo, mas colocou outros oficiais numa posição para serem investigados e considerados culpados de algo que não fizeram apenas por estarem fazendo o seu trabalho. Quer dizer, e é triste porque eu discuti isso com outras pessoas. Muitos estão infelizes nessa profissão e não entendo por que continuam nela. Isso te deixa tão infeliz? Quero dizer, bem, antes de tudo, nas melhores circunstâncias, é apenas um trabalho ruim, sabe? Quem são os detentos? Você está rodeado de presidiários perigosos. Você está cercado por caras que estão na pior parte da vida deles. Você está cercado por um monte de pessoas que você está tentando ser gentil. Conduzir indivíduos que não seguem as regras é como tentar conduzir gatos. Tipo, eles simplesmente não escutam. Eles não escutam. E sabe, quando eu estava preso, tipo, a prisão tentava nos dar privilégios e os detentos imediatamente estragavam esses privilégios. Imediatamente forçaram a barra. E então eles seriam levados embora. E todos os detentos odiariam a equipe por tirar isso. Era bem simples, bastava fazer isso e aquilo para conseguir. Mas eles estragaram tudo. Como tudo que é tirado tende a ser a parte ou o problema com os detentos, certo? Então você chega a um ponto em que é como se a equipe, mesmo que estejam tentando fazer algo por você, os detentos estragam e os detentos odeiam a equipe. E então a equipe acaba odiando os detentos. E então é apenas um ambiente miserável. Pode ser, eu posso me identificar muito com isso. Sim, eu ia dizer, sim, é uma situação horrível em geral, e tenho certeza que é ainda pior na cadeia do condado, porque as cadeias do condado são horríveis. Nunca trabalhei em outras prisões além desta do condado, que ainda é um destacamento da instalação do condado. Mas ouvi coisas piores sobre as prisões estaduais, pois os detentos lá cumprem penas muito mais longas, de 20 anos até prisão perpétua, e não tem nada a perder. Eles não se importam. Sabe, é engraçado porque no estado... No sistema prisional, você interage muito com os guardas que estão sempre presentes. Certo, no sistema prisional federal, é organizado de uma maneira que eu poderia passar meses sem nunca falar com um guarda, ou até mesmo você pode ver alguns deles ao longo do dia, mas nem mesmo realmente, você está apenas em um grupo de caras indo para o refeitório, talvez haja 1 ou 2 guardas lá, eles não estão prestando atenção em você, é mais como um programa autodirigido. Absolutamente, você volta, se seguir as regras, entra na unidade, eles fecham e trancam as portas. Após 30 minutos, ocorre o movimento de recreação. A porta fica aberta por 10 minutos, permitindo acesso ao pátio de recreação, onde se permanece por 3 horas. Quando eles fazem a chamada, a porta está aberta. Você retorna para a unidade, mas a porta está fechada. Você vai para a sua cela. Sua cela, você espera para ser contado, o guarda anda por aí, e é isso, 20 minutos depois eles chamam o refeitório todos, você vai para o refeitório. Tipo, tudo isso está acontecendo e tem um diretor executivo talvez lá, talvez ele esteja no escritório. Ah, lá está ele, sabe? Ele está a 14 metros de distância. Ele está lá com 180 caras e ele está jogando no telefone ou no computador ou nem mesmo prestando atenção em você.
Mas o Estado é como se os CEOs estivessem lá o tempo todo. Eles estão sempre por perto. Sempre, porque os presos do Estado são, você sabe, muito mais violentos, muito mais. Eles têm que ter mais interação com eles, porque tem que mantê-los constantemente. São brigas constantes. São constantes, como se você recebesse um pior preso em prisões estaduais. Então, sim, mas no condado, e o condado é horrível. O condado... Bem, outro aspecto do condado com o qual temos que lidar também é que há muitas pessoas na cadeia do condado que não são culpadas, elas foram presas, certo? E a maioria delas está em pré-julgamento. Ou eles são presos por algo menor. Então você tem um cara com uma dirigindo sob influência que foi preso, que está na mesma unidade que um cara que está sendo julgado por matar 3 pessoas. Sim. E esse cara se torna uma vítima, sim. Ele não está preparado Para isso. Bem, é isso aí, sabe? Uma vez que eles estão lá há um tempo, né? Eles fazem ambos os departamentos em que trabalhei. Eles tentam separar os presos pela gravidade de seus crimes e coisas do tipo. Mas sim, quando eles chegam pela primeira vez, há como que uma área geral. Eu acho que você poderia chamar de área de triagem. Onde todos... É como uma área de espera geral. Onde eles... Todos entram lá, eles estão nisso. E geralmente é uma situação aberta, tipo bullpen. Eles estão lá e, como você disse, tem um cara por dirigindo sob influência carteira de motorista ou posse de pequena quantidade de cannabis, junto com um cara que pode ser um Ted Bundy 2.0, você não sabe com quem está lidando. Você não sabe quem está lá e nenhuma dessas pessoas foi avaliada quanto à sua saúde mental. Seu físico. Saúde ou qualquer coisa assim, então há muitos fatores variáveis. Eu ia dizer que tem um amigo que foi preso por fraude e então ele está lá por fraude por depositar um cheque de estímulo do governo na conta bancária dele, e era um cheque falso, querido. E eles o pegaram e ele acaba indo pra prisão. Bem, ele está lá com um cara que está sendo julgado agora por assassinar a namorada, e o cara já tinha ido pra prisão por uns 5 ou 6 anos por assassinar a namorada dele 10 anos atrás. Então ele foi pra prisão por 5 ou 6 anos, saiu, começou a namorar outra garota, a matou. E meu amigo está lá com ele está lá por fraude. Ele é totalmente não violento, um cara que está matando pessoas, tentando matar e matou essa mulher. Ele está no meu detalhe de trabalho, onde distribuímos sanduíches. Sim, eu entendo. Ele é um maníaco e eu não estou preparado para estar perto dele. Com toda essa coisa de direitos iguais, você deveria tratar cada pessoa da mesma maneira, mas ao mesmo tempo nem sempre é possível fazer isso porque, como você disse, esse cara já esteve na prisão por tentar matar isso. Ele esfaqueou sua última namorada, ele a esfaqueou cerca de 30 vezes e tentou matá-la assim. Claramente você é culpado e então você acabou de esfaquear outra namorada. Você não pode dizer, bem, precisa ser igual do que você está falando. Ele já esteve... Eu entendo a falha no sistema de justiça. Me incomoda que alguém vá pra prisão e fique lá por 5 anos e saia. E pra mim é como, ok, eu entendo que você pagou sua dívida pra sociedade e que as pessoas deveriam te dar uma segunda chance, mas eu também entendo que, sabe, a verdade é que muitos caras vão pra prisão e saem muito piores. Muito piores do que quando entraram. É como um acampamento de gladiadores, onde eles apenas se tornam mais fortalecidos e entram em uma gangue ou algo assim, como eu. Quero te dar uma chance, mas você era uma má influência antes de ir pra prisão. E agora você foi pra uma prisão estadual com pessoas realmente ruins. Você não saiu mais equilibrado como... Provavelmente você é uma ameaça agora sim. É tão engraçado porque quando eu trabalhava para o condado de Charleston, lá no... Oh Deus, isso foi há uns 18 anos atrás, quando comecei a trabalhar para eles. Ainda tenho alguns amigos que trabalham lá. Eles me dizem que os jovens que passaram como menores ainda estão entrando e saindo. Sim. Eles estão indo para a prisão por alguns anos de cada vez pelas mesmas coisas, o que só os torna mais duros. Lá aprendem mais maneiras de burlar o sistema para não ficarem presos por tanto tempo. Fraude, como eu costumava dizer, eu sinto que entrei na prisão com um tipo de General Educational Development em fraude e saí com um tipo de mestrado, porque agora você está realmente se conectando com outras pessoas e aprendendo muito mais. Como o problema que eu poderia ter tido na minha fraude, este cara tem uma maneira de contornar isso. Ele tinha um problema que era fácil pra mim superar, então você acaba comparando notas e indo... Uau, eu nunca pensei nisso. Tipo, sim, você está certo, isso seria um...
Cara, eu não consigo acreditar. E a próxima coisa que você sabe é que você sai e tem muito mais informações. Você é muito mais perigoso. Como se eu quisesse cometer fraude agora. Eu sou muito mais letal do que nunca antes. Você ou pode apenas imaginar esses caras que estão vendendo drogas ou... Deus sabe o que sim. Isso simplesmente me surpreende. Tipo, você sabe quando eu vou, sabe? E isso é outra coisa. Tipo, quando eu fui trabalhar em correções, ambos os departamentos... Eu sabia que você vai lidar com criminosos. Sim, você não é. Todos eles são culpados, mas você sabe que vai lidar com uma grande quantidade de criminosos, vai lidar com pessoas que podem não ser consideradas, acho que você pode querer dizer, a elite da sociedade. Se isso é uma afirmação justa, quero dizer, você está... Vai lidar basicamente com escória na maioria das vezes. Escória... Quero dizer, sim, eu faria... É como se eu dissesse, sabe, eu sou um cara muito legal. Não, eu era um canalha. Eu estava fazendo coisas de canalha, como eu sou, sabe? Quero dizer, existem ótimos aspectos das pessoas, sabe? Conheci algumas das melhores pessoas que já conheci na prisão. Mas é como, sabe, tipo, eu amo esse cara, mas não o deixaria investir minha aposentadoria, sabe? Nesse cara ele está administrando... Um esquema Ponzi. Ele é um cara legal por... Isso. Mas sim, isso é a coisa. Tipo, enquanto eu trabalhava em correções, eu conheci alguns detentos que, como eu poderia dizer, honestamente, se ele não estivesse na prisão e eu não trabalhasse lá, se nos conhecêssemos em um bar, poderíamos sentar e tomar uma cerveja. Ter uma boa conversa e falar sobre motos, carros, caminhões, algum outro hobby. Como você disse, eu não confiaria nele com meu negócio valioso ou algo do tipo. Mas, sabe, a coisa triste é que é como se você fosse trabalhar em uma prisão, você espera lidar com certo comportamento dos detentos. Nunca pensei em meus sonhos mais loucos que teria que lidar com algo assim. Do próprio departamento do xerife para o qual trabalhei e da cadeia de comando imediata que deveria estar cuidando de mim. Concordo e entendo seu ponto de vista. Mas em Coleman, os guardas, os CEOs estavam lutando. Estavam entrando em briga de socos uns com os outros no estacionamento. Como se discutissem e de repente dissessem: ei cara, saio às 5, te encontro no estacionamento. E eles sairiam, e eles... Eu já ouvi falar que eles realmente entrariam em brigas no estacionamento e teriam discussões acaloradas. Existe alguém que comanda o complexo, certo? Ele é... Um complexo? É oficial, tudo que lida com o complexo, as movimentações, tudo, ele está no comando. E você teria o guarda, os diretor executivo S discutiriam pelo sistema de PA. Como um diretor executivo diria, complexo fechado, e então... Outro viria e diria, complexo aberto, às 5. Você sabe, às 5, às 4 horas o complexo estará fechado, complexo aberto. E então o outro cara voltaria e diria... Não, o complexo está fechado. O complexo está fechado. Este é o sargento. Então os complexos, e então eles começam, e então eles diriam... E você sabe, eles começam a discutir como. Você sabe, o recreio está aberto. O recreio está... Venha para o recreio, mova-se. E é como, o que vocês estão fazendo? Tipo, você tem presos como... Sim, é como. O que você... Quero dizer, vocês podem se decidir. Uma ligação telefônica e dizer... O que você está fazendo, sim, é isso. E, tipo, sempre que você sabe, tipo, minha grande coisa é, você sabe... isso é uma coisa boa sobre estar na reserva. Você sabe, eu tenho sido um oficial não comissionado ou oficial não comissionado no exército desde... Caramba, quando eu consegui isso por volta de 2000 uma vez, foi enquanto eu estava trabalhando para a JSO. Uma coisa que eu sempre aprendi é que com isso é seu primeiro dever ser profissional. Sim. Então, sempre levei isso para cada trabalho que tive, não importa qual seja, tento ser profissional. Eu tento tratar as pessoas como eu esperaria ser tratado no trabalho. Somos todos adultos aqui, estamos para trabalhar e encontrar uma maneira de fazer isso funcionar corretamente, indo para casa no final do dia, sem nos odiarmos. Infelizmente, muitas pessoas, não apenas nessa linha de trabalho, não têm essa mentalidade. É como se precisassem estar certos e no controle, recebendo muitos, você sabe, sendo militar também. Isso foi algo que aprendi no treinamento básico. Sabe, você tem pessoas vindo de todas as partes diferentes do país, de todas as camadas da vida. Você tá lidando com personalidades muito diferentes e é fundamental aprender a se relacionar bem com as pessoas, o que faz parte do treinamento básico. Essa é uma das coisas que eu acredito. Muitas agências de aplicação da lei preferem contratar veteranos por sua experiência, mas isso gera uma disparidade com aqueles que nunca serviram no exército e desconhecem seu funcionamento. Certo? Então eles criam problemas como eu passei, O engraçado também é ver a quantidade de recursos gastos
os recursos de tempo que você tem. Sabe, tudo o que aconteceu como resultado de uma mulher te armando para parecer que você estava tirando um dia de folga no seu dia de férias? Sim, você pegou um dia de férias onde isso havia sido negado. Eu fiz o que me disseram pra fazer. Eu estava fazendo o que me disseram pra fazer. Eu fiz a coisa certa a partir de toda a situação. E fiz tudo o que deveria fazer. O exército confirmou, sabe? Essa é a coisa bonita. E toda pessoa com quem falei disse que você fez a coisa certa. Bem, e então, Processo judicial. Você... sabe... Como eu garanti, aquele processo judicial durou mais de um dia e custou a eles mais de $245 por você ter sumido naquele único dia. Bem, sem mencionar os custos legais que eles tiveram que gastar por 4 anos. Pelo que eu entendo, eles tiveram que fazer revisões massivas de políticas por causa disso tudo. Então, eu fui realmente informado disso por alguém também, um dos representantes do sindicato. Sim, um dos representantes do sindicato, outra pessoa que originalmente disse que eu não fiz nada de errado, me ligou durante a situação da IA para tentar me fazer aceitar um acordo. E eu fiquei tipo, sim, você me disse há 1 ano e meio que não fiz nada de errado. E então, quando eu o confrontei sobre isso, ele começou a recuar e no final da conversa, sabe, ele diz, eu tenho trabalhado para o escritório do xerife por algo como 20, 30 anos. Ele disse que aprecia o que você está fazendo, pois isso facilitará a vida da próxima pessoa que lutar contra ele tão arduamente quanto você. Então é ruim pra mim, mas essa é provavelmente a maior lição positiva. Eu os fiz pensar 2 vezes antes de fazer isso com outra pessoa. Talvez eles realmente se levantem de suas cadeiras, façam seus trabalhos corretamente e investiguem, que é o que são pagos pra fazer antes de tentarem arruinar a vida de alguém. Sinto que eles tentaram arruinar minha vida, não queriam apenas meu trabalho com a JTCO, estavam tentando tirar minha autorização, minha carreira militar, tudo. Eles tentavam fazer com que eu provavelmente acabasse, sabe, limpando banheiros pelo resto da minha vida. Se eles tivessem conseguido o que queriam, é triste. Essas são pessoas com quem trabalhei. Essas são pessoas com quem eu trabalhava, que eu esperava que cuidassem de mim, sabe? Cuidassem de mim porque você, sabe? E porque eu sempre tentei cuidar, sabe? Se eu visse um dos meus oficiais tendo um problema, um dos meus colegas, eu sempre tentava fazer o que podia pra ajudá-los. E eu pensava, sabe? É triste, sabe? Você pensa dessa maneira, mas você faz por um... Eles não fazem por você, esse tipo de coisa. É realmente triste. Mas você tem que trabalhar nesse tipo de ambiente, mas é questão de sair disso. Quer dizer, depois disso acontecendo por 8 anos, é simplesmente inacreditável. Sim, tudo isso levou mais de 8 anos. Bem, se você contar o tempo de investigação, provavelmente foi mais longo que isso, porque, como eu disse, a investigação durou 4 meses antes de realmente acontecer a minha falsa prisão. E então nós resolvemos isso no último mês, a parte do processo judicial. Então, quero dizer, isso durou por um longo tempo. Sabe, como eu disse, eu sou apenas grato a Deus que eu tive um bom sistema de apoio através do exército, minha família, meus amigos, pessoas que, sabe, pessoas... Descobri quem eram meus verdadeiros amigos durante esse processo. Sabe, quando eu estava, porque você sabe como aquela velha música country, quando as fichas estão baixas, e é nessas horas que descobrimos quem são nossos verdadeiros amigos. E eu descobri. Eu tinha muitas pessoas que estavam vindo em meu auxílio, sabe, tentando me ajudar, sabe, me permitindo, me ajudando a conseguir trabalhos estranhos e coisas assim. Apenas coisas pra fazer enquanto isso, pra que eu pudesse continuar, como eu disse, mantendo o dinheiro entrando. Mas sim, era um ambiente incrivelmente estressante, sabe? Não apenas pra mim, mas pra minha ex-esposa com quem eu era casado na época. Nós simplesmente não tínhamos ideia do que iria acontecer a seguir. Trabalhar para o escritório do xerife não é algo que você espera enfrentar problemas, especialmente quando eles sabiam que eu estava na reserva. Infelizmente, essa não foi a primeira vez que eles tentaram mexer comigo. Não sei qual é o problema com aquele escritório do xerife. Da minha licença militar, eu tinha um sargento envolvido nesse caso, que estava envolvido em toda a armação. Ele, na verdade, estava tentando me manter em liberdade condicional por tirar a licença militar, o que é estritamente contra a lei federal. É que é por isso que acabei tendo que ser transferido para a cadeia da fazenda por um tempo, porque, sabe, eles estavam tentando me fazer assinar papéis para basicamente renunciar aos direitos da minha licença militar, para que eles pudessem me manter em liberdade condicional por mais tempo. E eu falo, vocês não podem fazer isso, certo? Mas sim, eu não entendo.
Eu não entendo por quê, qual é o problema lá. Porque, como eu disse, quando trabalhei para o condado de Charleston, nunca tive problemas. Minha licença militar nunca. Você sabe, e eu tive situações semelhantes onde eu estava na guarda. Fomos chamados, tínhamos ordens, mas não estávamos de fato no arsenal. Eles dizem que você está bem, tem ordens e pode tomar seu tempo. Verão quando você voltar. Desconheço o problema específico com este departamento de xerife e o motivo de terem agido assim. As pessoas passaram por muitos problemas para tentar prejudicar alguém que apenas tentava servir ao seu país. Certo, bem, quero dizer, espero que esteja resolvido e parece que aquela mulher se aposentou e eu espero que sim, sabe? Mas ouça, a menos que você tenha algo mais, eu agradeço sua visita. Agradeço por me dar a oportunidade, porque, como eu disse, todo esse assunto tem sido unilateral. Quanto à história que foi divulgada, certo? E isso é, sabe, um grande alívio. Você não tem ideia, eu estou realmente, muito animado por finalmente poder contar o meu lado da história, que é a verdade dos fatos, em um fórum público. É finalmente bom poder revelar tudo. Agora, quando pesquisarem meu nome, as pessoas não verão apenas manchetes desagradáveis. Certo que eu fiz isso ou aquilo, e eles vão conhecer a verdade e, sabe, agora há provas verificáveis disso, então... Espero, como eu disse, espero ter melhorado a vida da próxima pessoa. Foi uma experiência real. E você sabe, mas isso me fez mais sábio de muitas maneiras. Realmente me fez. Eu talvez questione muito mais o julgamento das pessoas às vezes, mas eu tento tirar algo positivo de cada experiência negativa. Então, espero que mais coisas boas tenham saído disso do que ruins no final. Obrigado por assistirem ao vídeo. Se você gostou do vídeo, faça-me um favor e se inscreva no canal. Clique no sino para ser notificado de vídeos como este. Deixe um comentário na seção de comentários. Diga-me se você gostou do tema e se gostaria de me ver fazer outros vídeos como este. Além disso, eu tenho um Patreon. Tenho certeza que você viu o comercial do Patreon durante o podcast. Meu Patreon está na descrição e... que mais? Eu tenho uma conta no Etsy para a Cox Pop Art. Então, se você estiver interessado em comprar uma pintura ou qualquer outra coisa, confira o Etsy e eu agradeço e muito obrigado. E eu verei você